Oi pessoal, sou eu, Kátia Magalhães, chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal. E eis que depois de vencidas as eleições pela esquerda brasileira, ocorre o Foro de São Paulo, aquela tal entidade sobre a qual praticamente não se podia falar, que era negada inclusive por boa parte da esquerda, como de hábito mentindo, sobre a qual não podemos discutir durante a campanha, durante a corrida eleitoral. E eis que o Foro de São Paulo dá as caras, é realizado aqui em Brasília, nossa capital federal, e aberto por Lula. E em seu discurso de abertura, Lula, em mais uma de suas pérolas, nos brinda com a seguinte frase. Disse ele: "Tenho orgulho de ser chamado de comunista." Orgulho de ser chamado de comunista? Será que essa declaração fica só no plano da retórica? Ou será que ela é capaz de, eventualmente, vir a produzir efeitos na vida prática de cada um de nós? Então se acomode aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua poltrona, curta o seu final de semana e aproveite para discutir esse tópico interessante conosco aqui no nosso canal. Bom, eu pensei em uns certos aspectos que são diretamente relacionados a essa fala de Lula e me parece que são aspectos bem relevantes em relação ao comunismo, sobre o qual não pretendo, não tenho qualquer pretensão de tecer maiores digressões. É um assunto de enorme profundidade, mas, como eu falei, selecionei alguns tópicos que eu acho que podem ser pistas para nos ajudarem na nossa reflexão. Antes de mais nada, eu destacaria aqui o aspecto humanitário. Segundo dados não negados, dados, fatos, não estamos aqui discutindo opiniões, são fatos. Segundo dados não negados, o comunismo foi um regime que ao longo do século XX matou centenas de milhões de seres humanos. Isso mesmo, matou muito mais que os campos de concentração nazista, matou muito mais que vários outros regimes pavorosos que já capitanearam nossas sociedades humanas. Sim, mataram, torturaram, prenderam, tudo isso sem o devido processo legal, com muito arbítrio, sempre em prol dos interesses do tiranete comunista que lá estivesse de plantão. Então, pessoal, convenhamos, depois de tudo que nós vimos, e reitero, está tudo documentado, depois do que nós vimos em relação aos campos de extermínio soviéticos, famosos gulags, os campos de reeducação, entre aspas, maoístas, depois do que vimos em Pol Pot, vimos em Cuba, na cruenta ditadura dos irmãos Castro, estamos vendo até hoje aqui ao lado, um pouquinho mais acima, na Venezuela, estamos vendo na Nicarágua. Depois de todos esses horrores, reconhecer a condição de comunista é admitir a cumplicidade com massacres, com extermínios a seres humanos, ou seja, admitir a complacência, a simpatia, a aniquilação da nossa própria espécie. Em seguida, eu destacaria outro ponto aqui que eu considero extremamente relevante, que eu sempre menciono muito nas minhas falas, nos meus artigos, nos meus posts, que é a questão da propriedade privada. Todo mundo sabe que os regimes comunistas pelo mundo se notabilizaram e é da essência da ideologia comunista a abolição da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Então, Kátia, isso significa que essa declaração de Lula sinaliza que a gente vai dormir hoje e amanhã, domingo, as nossas casas amanheçam todas invadidas por sem-terras, por movimentos de quaisquer naturezas? Acho muito difícil, muito improvável mesmo, num amanhã muito próximo. Só que existem formas de enfraquecer, formas às vezes até sutis, de enfraquecer e tornar o direito de propriedade tão capenga que mais cedo ou mais tarde se chegue sim a um bom grau de coletivização dos bens móveis e imóveis. A
A primeira forma, mais óbvia que eu enxergo de fragilização é acoitar pessoas que são criminosas, pessoas que invadem terras, que invadem imóveis alheios. Observem aí a foto que vai aparecer aí do lado. Esses são os grupos que invadem, sim, que tomam terra, que depredam, dizem, né, alardeiam, fazem a sua propaganda midiática, porque a esquerda só é boa mesmo nisso, em propaganda. A esquerda não sabe gerir uma cozinha, mas sabe fazer boas propagandas. Dizem que invadem terras improdutivas para alimentarem famílias sem terra, sem teto. Mas olha bem o que eles fazem. Vocês acham que essa empresa que eles depredaram há pouquíssimo tempo atrás é improdutiva? Acredito que não, né? Não, nem no Brasil, nem em grande parte do mundo. Trata-se de uma multinacional farmacêutica bastante produtiva. Então, em vez de prender essas pessoas, em vez de reprimir esse tipo de prática, reitero eu, criminosa, essas pessoas estão sendo acoitadas no novo governo, estão ganhando seus múltiplos carguinhos. Há inclusive uma CPI em trâmite na Câmara, estamos acompanhando e vamos trazer os melhores momentos aqui para vocês no canal, tenho certeza disso. Outra forma um pouquinho mais sutil de aviltar o direito de propriedade vem pelos togados, sobretudo pelos togados de cima. Observe aí o que esse togado fez há não muito tempo atrás, foi até objeto de um artigo meu para o Instituto Liberal. Isso mesmo, o senhor ministro Barroso, da nossa Suprema Corte, impediu a retomada de imóveis, de terras, de imóveis sob locação que estivessem sendo alugados, mesmo que o inquilino não estivesse pagando aluguel, impediu a retomada desses imóveis até o dia 31 de outubro do ano passado, legislando, usurpando competência legislativa e fazendo pouco caso, relativizando o sacrossanto direito de propriedade. Então, pessoal, percebemos que no atual momento que o país vive, não me refiro apenas ao Poder Executivo, aos assentados do Planalto, mas me refiro também às togas de cúpula. No atual momento, sim, acredito que a propriedade possa vir a enfrentar riscos bem sérios. Outra questão super relevante em se tratando de comunismo diz respeito à mídia livre. Todos nós sabemos que regimes totalitários, autoritários, aí incluindo os regimes comunistas, detestam jornalistas, formadores de opinião independentes. Óbvio, eles não querem ser emparedados, eles querem pessoas bastante servis que funcionem como um braço do Estado, uma verdadeira longa-manos para disseminar as narrativas oficiais daquele Estado. A propósito, temos discutido muito aqui no canal toda a onda de censura que vivenciamos durante essa famigerada campanha eleitoral de 22, que ainda vai render muitas reflexões para todos nós, inclusive aqui no canal. Vimos toda essa onda de censura, em boa parte motivada pelo PT, pleiteada pelo PT e seus aliados, e agora o nosso Ministério da Verdade, sim, temos um Ministério da Verdade, também já discutimos isso aqui, capitaneado pelo senhor Bessias, aquele moleque de recado de Lula e Dilma. Esse Ministério da Verdade acaba de pleitear a revogação da licença de funcionamento da Jovem Pan, sob a alegação bem falaciosa de que a Jovem Pan estaria alinhada à desinformação. Ora, quem diz o que é informação e o que é desinformação? É claro que ninguém minimamente razoável no século XXI censura sob a alegação de que não, eu estou censurando porque eu quero manter o meu poder, eu não quero ser tocado, não quero ser perturbado. Não, a narrativa do autoritarismo oficial dos nossos dias é impor a mordaça sempre em prol da sociedade, de uma sociedade bem informada, livre de fake news. Não é isso mesmo?
Então, é essa narrativa falaciosa que tem prevalecido. Temos visto isso à farta nesse Ministério da Verdade do senhor Messias, temos visto no Ministério de Flávio Dino e temos visto toda essa repercussão. Como sempre, não posso deixar de falar deles nos togados de cúpula. Outro ponto também extremamente relevante em se tratando de comunismo é a perseguição a opositores. Também tem sido um assunto recorrente já nos primeiros episódios aqui do canal, nos meus artigos no Instituto Liberal, no Boletim. Tem sido episódios recorrentes, as verdadeiras caçadas. E eu não vou mais falar cassação. Agora eu falo caçada mesmo, porque é caçada com um determinado caçador e o seu alvo que ele quer tirar de cena. Temos visto essas caçadas a figuras políticas ligadas à oposição, em particular as figuras ligadas à Lava Jato, que o establishment lá, os assentados no Planalto, não perdoam, como foi verbalizado por mais de uma vez por Lula, em tom bastante grosseiro, usando palavras até chulas que eu me recuso a repetir aqui, em respeito a mim mesma e em respeito, sobretudo, a você. Observe aí, essa postagem que vai aparecer ao meu lado não é minha, olha quem a colocou. Nossa atual primeira-dama. E veja bem a forma como ela se refere à senhora Gleisi Hoffmann, atual presidente nacional do PT, como nossa futura senadora. Futura! Veja bem, ela dá como certa a posse de Gleisi no Senado. E por que cargas d'água isso viria a acontecer? Porque também dá como certa a futura, num futuro bem próximo, e pelo menos é o que ela espera, ela, seu marido e todos os seus aliados, a futura cassação do atual senador Sérgio Moro, que é, sem sombra de dúvida, o próximo alvo de todas essas caçadas promovidas sob a chancela, a pretensa legitimidade, mais uma vez, dos nossos togados de cúpula, do nosso TSE, que já deixou, me perdoem, de ser um tribunal há muito tempo, só merece o nome de tribunal se vier a ser encarado como um tribunal político, mas não tem feito jus às togas que vestem. Então, essa é a parte da perseguição a opositores. No plano da economia, eu não posso deixar de me referir a um ponto importantíssimo, que é o ponto das estatais. Não é segredo para ninguém, e aqui não vale falar mal de mim, me processar, porque eu não estou caluniando quem quer que seja. As sentenças podem até ter sido anuladas por firulas, mas as provas seguem lá, intactas. Não é segredo para ninguém o uso que as gestões petistas fizeram da nossa estatal petroleira. A Lava Jato simplesmente descortinou toda aquela lambança. E as sacas de dinheiro e os propinodutos, vimos tudo isso e vimos durante um curto período, infelizmente curto, durante um curto período da nossa história, vimos criminosos, perigosos, criminosos do colarinho branco sendo devidamente punidos e pessoas honestas como eu, você, que trabalham de sol a sol, pessoas honestas se sentiram satisfeitas de ver que a impunidade não mais reinava entre nós. Inclusive, houve um impeachment de uma presidente petista, Dilma Rousseff, e após o impeachment, devido a todo aquele escândalo descortinado na Lava Jato, por forte pressão social, reconheçamos, o Congresso Nacional aprovou uma lei das estatais. Uma lei sobre a qual também tenho discutido muito nos meus artigos, ainda não tinha falado nela aqui no canal, mas estou falando pela primeira vez. Uma lei bastante positiva, que, dentre outras inovações, trazia a proibição de nomeação para diretorias de estatais de indicados políticos, aqueles velhos afilhados dos caciques, dos tradicionais políticos, que mal chegam ao poder, já colocam seus apaniguadozinhos à frente de estatais, e bem sabemos para quê, né?
Pois é, há não muito tempo, o PCdoB, uma das linhas auxiliares do lulopetismo, comunistas, esses assumidamente comunistas, inclusive no título da legenda, Partido Comunista do Brasil, pleiteou a suspensão exatamente desse dispositivo da lei das estatais e graças aos favores do senhor Lewandowski, esse também comunista assumido, amiguinho do MST, que não fez nenhuma questão de esconder, ainda no período em que usava toga, a sua enorme intimidade com o MST, com João Pedro Stedley, com toda essa turminha. Graças a Lewandowski, então, tivemos uma suspensão que está em vigor até hoje. Resultado, nossos políticos, nossos caciques de plantão, e não só do PT, vamos colocar aí todo o vasto leque de a fauna política que sustenta todo esse regime de estatais, de aparelhamento de estatais, que se opõe a privatizações. Então, toda essa classe política que, infelizmente, tem sido tão desmoralizada entre nós, tão desacreditada, pode sim continuar nomeando seus afilhadinhos para a chefia de estatais, em detrimento da boa operação, do bom funcionamento das empresas. Mas quem liga para a eficiência? Quem está aí para a eficiência? Não dão a mínima. Aliás, Lula não esconde que adoraria reverter as poucas privatizações que conseguimos fazer a duríssimas penas, incluindo a da Petrobras. Então, pessoal, depois dessas considerações, dessas ideias que nós trocamos por aqui, me remeto à questão inicial desse vídeo. Será que é só palavrório ou pode trazer uma ameaça real? Será que a fala de Lula pode trazer ameaças reais ao nosso dia a dia? Essa reflexão deixo para você, para o seu sábado, para o seu final de semana. E se você quiser continuar ajudando, continuar apoiando, fomentando aqui um canal que não defende político A, B ou C, que defende as liberdades, que defende inclusive a liberdade de falar o que quiser, defendo inclusive a liberdade de Lula de ter dito que é comunista, que bom que ele pôde ter essa liberdade. Estou aqui fazendo um vídeo sobre isso, convidando você para uma reflexão a respeito. Então, se você quiser fomentar um ambiente livre de discussão, por favor, preciso muito do seu apoio. Se inscreva aqui no nosso canal, dê seus likes ou até dislikes, você é inteiramente livre para não gostar do nosso trabalho, mas pelo menos participe, veja os vídeos, nem que seja para criticá-los. Então, dê seus likes, seus dislikes, compartilhem com amigos, com inimigos, vamos abrir esse espaço, não podemos nos calar diante de eventos graves à nossa volta, reitero. Então, por favor, conto com seu apoio sempre. E antes de me despedir, desejo aqui um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!